recentemente o Papa, no anno 2015, o Papa Francisco canonizou o Papa João Paulo II, João XXIII, e a figura até da Madre Teresa di Calcutta e até o Papa Paulo VI. Isso antigamente toda área de campo, de mato. Durante os anos 60, 70, depois da independência do Estado do Vaticano, todos os funcionários que trabalham no Estado do Vaticano diretamente pegam possuimento desta área e transformam-se em uma área residencial. Isso sempre pertence ao bairro da Aurélia, porque essa ainda é a Via Aurélia, mais à frente será o nome Via Aurélia Antiga, porque é a parte mais velha deste caminho que pega diretamente aonde fica o Estado do Vaticano. E depois do grande jubileu do Papa João Paulo II quarto e pagar por noite. Agora é muito mais caro, depois de 19 anos do último jubileu do ano 2000, até 70 euro por noite. Imagina, como se fosse um hotel de 3 estrelas ou 4 estrelas. Verdade, hein? Ao redor do túmulo de São Pedro, que é aquilo que fica embaixo da bóveda, a famosa cúpula de São Pedro, que é a mais alta do que Roma, 137 metros. E segundo o tráfego agora, agradecendo alguém que para, viu? O motorista pode dar a volta ao redor desta esquina, incrível, porque é um ângulo e continua depois descendo segundo o declive da collina, porque a gente está descendo da collina do Vaticano, que geograficamente é o nome desse estado. Viu? Esse estacionamento com faixa azul é pago 1 euro por hora, 4 euros 8 horas. E esse bairro aqui lateral esquerdo é Itália. Aurélia? Itália. É Itália. É sempre parte da Aurélia. Aqui à direita podemos ver as árvores, a palmeira, até o carvalho, que é a típica planta do Jardim do Vaticano. Certo. Então Vaticano à direita, depois dessa muralha, e aqui Exato. tudo Itália. Aqui tudo Itália e a Aurélia à esquerda. Entendi. Dentro do perímetro dos muros do Vaticano, embora dos habitantes, vive a Francisco e o Papa Bento XVI. Agora na frente, os museus vaticanos. Essa é a entrada principal, aberta no ano 2000 com internamente o controle da segurança, enquanto essa à direita era a antiga entrada aberta no 1932-1937. A causa de muitas pessoas, olha aqui no lado direito, entre 20 até 25 mil pessoas diariamente visitam o Museu Vaticano. Essa é a fila das pessoas sem reserva, sem bilhete, e aqui ficam por horas e horas esperando de entrar. A entrada começa até de amanhã às 7h30, com as primeiras reservas, enquanto ao público oficialmente os museus abrem às 8h30 e terminam às 4 horas da tarde. O último ingresso às 4 horas, porque a Capela Sistina fecha às 5 horas da tarde, desculpe. E a Capela Sistina não é no itinerário do museu, se não fosse uma cortesia do Santo Padre a ficar aberta para visitá-la. Se não se fecha na Capela Sistina, o museu é independente como itinerário. São 7 quilômetros de galeria, fica à vontade dentro o dia inteiro, sem Capela Sistina, com Capela Sistina, e depois, como um guia, é possível visitar até a Basílica de São Pedro, descendo diretamente. O papal durante a Idade Média, e aqui sempre no lado direito e esquerdo o Rio de Roma, o Tibre. Agora bem calmo, tranquilo, mas olha como são escura, negra as paredes à direita e esquerda, porque no inverno, até há 4 anos atrás, no fevereiro, o nível do rio subiu até a tocar a ponta dos arcos aqui dos montes. E agora, quando o semáforo será verde,
O Marcos, o motorista, para aqui a um lado dessa via porque a gente começa a caminhada atravessando as praças monumentais. A primeira será a Praça Navona, a seguinte o Panteão e Fontana di Trevi. E depois, comida. Okay? Oh, muito bom. Falou sério agora. Como fala bom em italiano? In italiano, mangia mangia. Mangia mangia. Andiamo a pranzo. Mangia mangia, gente? Mangia, Manja, manja! Manja, manja, muito bom. Muito bom. Boa palavra. Aprendeu, o Madoninha? Aprendi. Mangia, mangia. Deus, não fala de Madonna, não fala não. Territorio romano abbiamo una rete viaria che ainda oggi funziona, è funzionante, e un'economia basica no Mediterraneo che era molto forte, este mercato continuo. Immagina che tutta la cultura che basica, la nostra cultura, è un testimonio di questo. Io allego, quanto mais viaggio sul da Italia è mais prossimo all'arabe, quando vado norte da Italia è mais prossimo al francese, o accento do italiano e até o dialetto, a palavra, diria que a gente usa. Até a comida italiana é no sul da Itália basata em cima da pasta, macarrão. Enquanto no centro e norte da Itália é mais uso arroz. Imagina. Podemos continuar? Podemos continuar. Pessoal, vamos. Andiamo. Andiamo. Pessoal, vamos andar um pouquinho mais para frente, conhecendo os locais principais turísticos aqui de Roma pela VPI Turismo. Vem conosco, não perca tempo não, viaje conosco. A cidade era totalmente a devoção do Deus da guerra. Qual é o Deus da guerra? Isso se fala Campo Marzio. Ainda hoje o nome desta área. E o Campo Marzio teve este grande templo no meio que era muito importante. Por quê? Entravam somente para orar, não era para fazer sacrifício. Não teve um altar para fazer um sacrifício. O paganismo teve sempre sacrifício para pedir alguma coisa em troca. Neste caso era para pedir uma bênção. E qual era essa bênção? Os raios do sol. O sol era considerado não como para nós hoje um planeta, senão um ser que nos dá a vida. Sem o sol a gente não pode sobreviver, como se nós fôssemos parte desta grande criação junto à natureza. E os romanos, bem pensando nisto, o paganismo, a criação para eles é a devoção em cima daquilo que é o nosso Criador, a natureza. Então nós somos parte de um sistema. Os romanos pensavam nisto. E o tipo de medicina era a medicina homeopática. Então eles usavam remédio da natureza. Nós somos parte da natureza, as plantas nos ajudam e cuidavam da saúde por isso. Antes de combater porque o teto do Panteão é uma grande cúpula, uma bóveda, pensa, de 43 metros com 30 de diâmetro. Os que visitaram a Basílica de San Pedro, viram o diâmetro, a cúpula, a bóveda dentro? Ecco, a cúpula di San Pedro, no, isso somente si vede no servizio na mesa, non si può sentare. Desculpa. Se tem atendimento na mesa, daqui a pouco vai se desculpa. Então, o diâmetro da bóveda di San Pedro é mais pequeno do que isto. Isto é o maior que nós temos na Europa. Imagina. Aquele di San Pedro è di 41 metri, somente che Michelangelo, quando disegnò a cupola bóveda di San Pedro, estava com problema, se ia cair. Sendo ele grande, maior de idade, idoso, não pensou bem de deixar um projeto na mão do prosecutor que tivesse uma segurança. Esse é o mesmo lá de Paris? Esse é o mesmo lá de Paris, o que tem lá em Paris? Em Paris não tem uma parece que tem a sala, Qual? Um museu lá do Panteão, se não me engano, uma praça. Não é o Panteão de Paris, não é como em Paris. Não, é maior, é bem maior. O Panteão é outra coisa. O Panteão quer dizer tumba de família. Panteão. Neste caso é a tumba da família Savoia, os primeiros reis da Itália. E é correto falar de igreja como Panteão quando pertence a uma família, uma dinastia. Neste caso, em Paris, é a dinastia da família Napoleone, de Napoleão. Okay. Napoleão. Mas este depois tem um foro, um óculo, de 9 metros de diâmetro, e o sol penetra. 2 vezes durante um ano toca a porta. Esta entrada, que a 1 quilômetro,
mais ao norte é a tumba de Augusto Imperador, o primeiro mais importante imperador. O imperador Adriano, quando fez este panteão no ano 118, reconstruído em cima daquilo que foi destruído durante um incêndio, ele pensou bem de fazer uma dedicação a Augusto e disse: eu estou aqui agradecendo a você, você merece uma perpétua bênção. Então 2 vezes por ano o sol penetra e toca a porta, a entrada, que para como simbolicamente saísse para tocar diretamente a memória do Augusto. 21 de junho, dezembro, o solstício de verão e o solstício de inverno. Então agora, quando a gente entrará, eu não posso falar tão alto dentro do panteão, é por isso que estou falando agora, e agradeço você porque me estão escutando, mas agora que nós entraremos lá, que em alguns momentos se forma uma fila imensa para entrar no panteão, eu darò um tempinho para tirar uma foto e dentro, entrando, vai ver um icono com um altar, porque agora é a igreja da Nossa Senhora dos Mártires, ok? Vai ver o óculo que é aberto, este grande foro no teto do panteão, e depois continuaremos até a Praça Fontana di Trevi, de acordo? Pessoal, vamos entrar agora no panteão. Você pode observar, ó. E daqui a pouquinho, lá dentro, eu volto a filmagem para você. Continue aí, viaje conosco. Oi pessoal, tudo bem? Estamos entrando aqui no panteão. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Panteão romano, aqui em Roma. E estamos entrando agora. Foi construído em homenagem aqui aos imperadores. Olha só, que eram considerados na época de Roma até como deuses, né? Deuses. E aqui eles vinham, e nesse local também em homenagem aos imperadores, como também o pedido que eles faziam aqui nesse local aos deuses, principalmente o deus do sol, Júpiter. E aqui eles vinham fazer as suas preces nesse local aqui, ó, gente. Eu não estou levando, senhores, somente porque é interessante, mas é único ao mundo. Olha só o chão. Descemos um pouco, se você sentir o chão, a pavimentação, isso é original, do século II depois de Cristo. Ainda é mármore original, muito lindo. Tudo isso. E olha os poros para drenar a chuva. Quando chove, porque vocês não se sentem molhados, enquanto aqui é um vento que entra, que passa, e olha o sol, agora está iluminando lá em cima. Mas quando vem o dia, essa é a entrada habitualmente não, nada, é aberto, por isso chove aqui dentro, isso, aqui tem os... Olha, gente, é aberto ali, ó. A água. Mas vocês não percebem que está chovendo. E enquanto esse é tudo autêntico do século II. Entendeu por quê, né? Essa mármore, esse rosso, esse vermelho é mármore imperial, vermelho, da mesma cor do vestido da senhora, sim. E hoje é uma igreja, qual é o nome da igreja mesmo? Que chama-se? Nossa Senhora dos Mártires. Nossa Senhora dos Mártires. E olha que coisa rara, olha uma coisa muito rara. E foi feito faixa a faixa. Então, pessoal, aqui é o Panteão. Então, esse edifício ele foi construído para os imperadores. Aqui os imperadores também se consideravam deuses em sua época, como também nesse local eles vinham para poder fazer os seus pedidos aos deuses, principalmente ao deus Sol, Júpiter, né? Entre tantos outros deuses que a cultura romana em sua época adorava, cria. Olha só. Nosso grupo está aqui ouvindo mais explicações, é muita história, você precisa ver. Só por isso é interessante. Passando por um círculo, quando vocês falam do número perfeito, por exemplo, hoje no cristianismo se fala o número perfeito da criação é 7 dias da criação, 7 colinas de Roma, 7 notas de pentagrama.
Júlio César, ele foi assassinado, você sabe, ele foi matado. Então hoje este que é a entrada ou a saída de um templo, habitualmente as entradas são no oeste, o altar se põe no este aqui no norte, porque naquela direção, aqui no norte aqui, é a tumba do Augusto Imperador. Ainda hoje existe. E se fazia somente para orar. A energia para pedir positivo de voltar à vida era para dar providência ao exército, era uma área de culto militar. Nesta igreja hoje, muito raríssima pela icona, uma icona de prata com o rosto da Virgem, é de pele escura. Primeira vez que a gente pode ver a iconografia da Nossa Senhora, mas de pele escura. A gente está acostumado com uma pele clara, não é? Então isso é para nos evidenciar uma mulher daquela região, que são todos de pele escura. Ela era da Maria de Nazaré. Então, por isso estará apresentada lá. O altar fica num lado deste grande círculo e à direita e esquerda a tumba, à direita do primeiro rei da Itália, Vittorio Emanuele, e na frente dele... Vem conosco, vem com a VPI Turismo que você vai amar. Continue ligado, daqui a pouquinho vamos transmitir mais informações, mais vídeos aqui da nossa maravilhosa viagem aqui em Roma. Viaje conosco! Oi pessoal, continuamos então o nosso passeio, nosso grupo está espalhado. Um está tirando foto de um lado, outro do outro. Alguns fazendo as compras, andando, aproveitando esse tour maravilhoso que a VPI proporciona, a VPI Turismo. E agora, olha só, gente, você já deve ter assistido vários filmes que falavam aqui sobre a Fontana di Trevi. Olha aí, ao fundo, tá vendo? Então aqui é uma fonte, normalmente conta-se que aqui as pessoas jogam uma moeda e fazem os seus pedidos aqui nessa fonte. São lugares bem visitados aqui em Roma. E conforme você pode observar, o pessoal Estamos aqui na frente de uma figura importantíssima. Esse é Júlio César. E o Júlio César é aquilo que começa uma grande obra de restauração dentro da cidade. Por quê? Porque ele primeiro pensava bem de dar o próprio contributo até com a limpeza dessa cidade. Ele encontrará no Mediterrâneo, sabe qual é o tema? Por que Roma começa a estender o próprio território? Porque era o governo de Roma que andava procurando até a terra para cuidar, eu acho que em português pode ser correto, cuidar a comida, ou seja, o trigo. E o que fazia? Cultivar, obrigado, cultivar o trigo. Mas não era suficiente a terra aqui, e não sempre o clima era bom. Até quando chegaram na Rússia, se falava il granaio da Europa, era um lugar onde tinha a maioria do grão, o trigo que era o melhor da Europa. Por quê? Porque no inverno, quando esfria e neva, a neve para nós italianos é o fertilizante dos pobres, porque cuida muito bem a terra com todas as propriedades, etc. Mas não teve um vale enorme quanto era enorme o vale do Egito, no Nilo. Então César pensa bem e disse: por que eu devo pagar e comprar esse território quando eu posso conquistar-lhe que seja o meu? Não é a terra por si mesmo um limite, não teve esse limite na cabeça. E Júlio César começa esta política da extensão do império, do território, desculpa, do território. E depois será o império, porque ele será o primeiro que começa uma série de reformas, que era um plano que ele teve, mas ele foi assassinado por isso, foi matado, porque o Senado de Roma decreta Júlio César uma pessoa inimiga do governo do Estado. Desculpa. Oh, mãe. Pronto? Sì, sto con il cliente adesso. Ti richiamo dopo, posso? Grazie mille. Va bene. Olá pessoal, continuamos então aqui o nosso tour em Roma. Sabe, aqui a gente está Aqui lendo paramos isso, para olha ouvir um só. pouco sobre Júlio César, imperador romano. Senatus Populus Quae Romani.
romanos, ou seja, o Senado e o povo são aqueles que legiferam, que governam. Como é possível que tudo fica na mão de uma pessoa só? Então era o medo de perder todo esse poder. Eles, Bruto e Cássio, planejam o assassínio de Júlio César. Bruto era até o filho adotivo dele. E Cássio era o general do seu exército, era o melhor general que ele pudesse ter dentro do próprio exército. E os dois planejam este assassínio. Não foi feito aqui no Foro Romano, mas foi no outro lado da cidade. Era o dia 14 de março de 44 a.C. Júlio César foi assassinado. O filho dele, Octaviano, estava estudando na Pannonia, que é uma região ao sul da Hungria hoje. Era uma província romana. Então ele foi convocado aqui ao funeral do pai, porque era o sobrinho do Júlio César, mas ele o adotou. E ele estava estudando para ser um futuro senador, imperador, quem sabe, qualquer era a carreira política. Ele viajará até Roma e dirá: eu não tenho experiência nenhuma. Pega o Senado, vai à frente, eles pegam todas as reformas já planejadas por o César e à frente. Mas ele já tinha conhecido o Egito, já teve um caso com a Cleópatra, mas a Cleópatra não teve essa ideia da força de Roma para virar a ser novamente independente. Cleópatra ela mesma pensava de conquistar Roma com Marco Antônio. Marco Antônio que faz? Furbo, muito esperto. Dirá a Augusto: vamos a ter a vingança da memória do César. Eu fui um grande amigo dele. E eles planam a guerra contra o Bruto e Cássio, a famosa guerra de Filipe de Macedônia. Foi feita esta guerra até quando no 27 a.C. conseguiram sconfiggere o Bruto e Cássio. Bruto foi assassinado e Cássio se suicidou. Então, o Império Romano foi até Israel através dele, né? Sim, porque no primeiro século depois de Cristo, a Galileia, que era uma região romana, diretamente baixo o controle de Augusto, e Pôncio Pilato trabalhava por conta do Senado lá. Então foi por isso que não foi condenado à morte por conta do Pôncio Pilato e se lavou as mãos. Não queria ter esse problema, porque para eles não tinha feito nada Cristo. Aí foi o povo que decidiu entre Baraba e ele. Então, isto faz de Júlio César uma pessoa que merecia. Tudo isso movimenta esta grande batalha. Depois, Marco Antônio, que fará, junto com Cleopatra, depois da vitória contra Bruto e Cássio, mesmo no Mediterrâneo, se revolta contra Augusto. E foi assim que foi combatida a famosa Batalha de Ácio. E durante a Batalha de Ácio, Augusto será o vencedor. Esta vitória decreta ele ser o primeiro imperador. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Isso é um grande monumento. Por quê? O que está escrito aqui? Por favor, leia Caio Júlio Cesare. Essa palavra aqui. Perpétuo. Dictator, perpétuo, não imperador. Ditador. Ditador perpétuo. E o Benito Mussolini fez a abertura desta via e frente a cada fase histórica do Foro Romano pôs a estátua, porque é aqui atrás. Foi o Mussolini que fez essa estátua? Mas durante o governo dele foram feitas as estátuas, porque Augusto, na verdade, o retrato dele é no lado de lá. Aquele é o Foro de Augusto. E na base da estátua está escrito IMP. Imperador. Imperador. E Mas aqui isso ditador. Não, ditador. E quando foi eleito Augusto, no final, como imperador depois da vitória contra Cleópatra e Marco Antônio, o Senado dentro do Foro Romano, naquele ponto, chegamos lá. Vou contar a história. Foi o lugar onde foi cremado o corpo do César. Saber mais? VPI Turismo. Viaje conosco. Isso é a minha obra. Então, ele é o César. Oi pessoal, olha só onde nós estamos agora, em frente ao Coliseu Romano. Olha que incrível, essas construções ainda de pé, depois de tantos anos de história. Vamos aqui observar o que a nossa guia vai comentar. E hoje é uma belíssima reprodução que é impossível copiá-lo, igual a isto, no tamanho e na técnica de construção. Todas as arcadas são todas numeradas. Os espectadores entravam apresentando uma credencial pequena como esta, somente que era de cera. E não mudava também a cidadania romana. E estava
de graça. Quem não era de cidadania romana teve que pagar. E era caro também para pagar. A pavimentação é original atéltica, a pedra é travertina. Se lembra do acordo da Basílica de São Pedro, do colunnato? Deveria ser isto. Mas não pode ser isto porque quando foi aberta esta via no 1926 foi um desastre, porque começa esta poluição e quase estava morrendo de asfixia esta pedra. Se não era por Diego Della Valle, um grande estilista italiano que doara o dinheiro para fazer a limpeza 5 anos atrás, mas agora já novamente está virando escura. Porque infelizmente não é possível, é altíssima a percentagem de poluição nesta cidade, do carbônio, não? Da gasolina, de qualquer tipo de carburante, como até a gasolina ou o diesel. Nós somos no vale que hoje é o Vale do Coliseu, mas antigamente não era este vale, era a vila do Imperador Nero. O Nero será aquele, não era doido, era malvado o Nero, e até a mãe ia matar, até a esposa. Então todas essas pessoas são aquelas que serão vítimas de uma pessoa paranoide e pensava de ter inimigos em todos os lados e criará uma sua vila enorme usando o dinheiro pagado dos impostos do povo. O povo ficava assustado e frustrado. Então começa a criar-se uma anarquia no Mediterrâneo. E uma das cidades no Mediterrâneo que começa a revoltar-se contra Roma será Israel, o Estado de Israel. A famosa Batalha de Jerusalém, de 4 anos, entre os 66 até os 70. Ainda bem que os senhores estão viajando e voltando de Israel agora para compreender o que aconteceu naquela altura, porque o imperador que teve naquela época o Nero como próprio poder foi condenado à morte por causa do seu comportamento, porque deixou todas as caixas do Estado vazia. Desvaziou também naquilo que era o exército romano, porque não teve dinheiro para continuar a defender-se. Então, era ali quase para criar uma guerra civil. E o Senado decreta a morte dele. Ele não dá satisfação ao Senado, se suicida. Se não quer dar esta satisfação ao Senado, se suicidará, se envenenará como uma áspide, que é uma serpente, e será envenenado. Mas é ele quem põe fogo, né? Sim, na verdade é que o fogo começa sozinho, ele depois acusará os cristãos do fogo, do incêndio. E o incêndio foi destinado na cidade. Particolarmente forte é a história, porque a Batalha de Israel começa e o general do exército Vespasiano era lá, em Israel. Será eleito, depois de um ano da morte do Nero, será eleito, e ele voltará em Roma. O Tito, o filho, substitui o pai. Substituindo o pai, ele ganha a vitória contra Israel, entra em Jerusalém e ofende o povo, porque obrigará eles a ir embora, porque eles não quiseram ser parte do governo romano, ser pagão, de convertir-se à religião. Eles dizem, não, a nossa religião não se discute, então vai embora, essa é a nossa terra. Entra no templo de Jerusalém e ofende este templo, destruindo-lo, deixando somente um muro, um lamento, pega todo o ouro do templo que será trazido em Roma como uma cerimônia famosa do triunfo, e a venda do ouro será feito isto. Isto é o troféu da guerra. O Coliseu. Okay? Era já na ideia de fazer um grande anfiteatro assim, mas não tive dinheiro. Esse foi construído a partir do ano 70 até o ano 80. Foi feito em 10 anos. É um recorde. É um recorde. 10 anos você Coliseu? Sim. Imagina que como um grande bolo, não? Não sei nada. Como um bolo ovale, porque tem uma forma ovale, então a parte mais longa é 186 metros, 184 metros. Só me tirou uma. Então você está dizendo que o dinheiro da construção do Coliseu foi o ouro tirado do templo de Jerusalém, da destruição do templo na década no ano 70. Exato. Okay? E ao povo judeu, mais ainda, o povo judeu, depois no Mediterrâneo, eles chegaram até a uma terra que em judeu se fala Sefárdia, era a Espanha. Esse era o grupo sefardita no sul da Europa. Enquanto um outro ramo dos judeus, e ali continuaram a encaminhar-se no norte da Europa, perto da área polonesa, tchecoslováquia, alemã, que é da parte askenazita. Então, são 2 ramos europeus. Aqui em Roma vive a comunidade sefardita.
Então, eles não foram nunca usados para ser escravos. A escravidão aqui não trabalha. São todos operários tecnicamente qualificados. Imagina um enorme bolo aqui, tem uma base, tudo isso que sai de fora, como um prato, porque é forte a base. E a parte baixa dos pilares é posta como são todas peças. Olá pessoal, como você vê, é muita história. Percorrer aqui por Roma, conhecer por onde viviam aqui os imperadores romanos, aqui o Coliseu, toda a história do Coliseu, onde os gladiadores aqui lutavam. Olha só, gente, é realmente fantástico estar de pé até os dias de hoje. Muitos turistas, olha, aqui é uma das ruas principais aqui de Roma, onde nós podemos observar ao longo aqui de toda essa avenida várias construções ainda da época dos romanos, do Império Romano. É muita história, vale a pena você vir em uma das caravanas promovidas pela VPI Turismo. Dá uma olhadinha no nosso site, tem certeza que tem uma caravana, um roteiro de acordo com a sua necessidade, com o que você quer. Gente, um abraço para vocês, vamos ficando por aqui. Hoje encerra então os nossos vídeos aqui nessa caravana, porque o nosso roteiro de Israel com tour em Roma, estamos encerrando hoje. Eu deixo para vocês um abraço e conte conosco para sempre realizar, como eu sempre digo, a maior e melhor viagem da sua vida. VPI Turismo te deixa aqui um abraço, direto aqui do Coliseu, e passando o pessoal aqui, e viaje conosco!